Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui estou eu, como prometido a vocês, trazendo o segundo vídeo da nossa série sobre a minha história, sobre minhas experiências. E antes de começar o vídeo, minha gente, eu quero falar para vocês que eu estou vindo aqui contar isso para vocês, para que vocês, minha gente, não cometam o mesmo erro que eu. Como vocês já viram no título do vídeo, eu vou falar sobre a minha desobediência a Deus, minha gente. E antes de eu começar a falar, clica em gostei, se inscreve no meu canal e me segue lá nas minhas redes sociais, que é o meu Instagram, para me acompanhar mais de pertinho por lá, tá bom? E vamos lá. Minha gente, se você não assistiu o vídeo anterior a esse, que eu conto sobre a minha conversão do catolicismo ao protestantismo, é muito importante que você assista para você entender o que eu vou estar falando aqui nesse vídeo. Mas no vídeo anterior eu falei a vocês que no final do terceiro ano do meu ensino médio aconteceram algumas coisas na minha vida. E, gente, quando eu estava prestes a terminar o ensino médio, eu já tinha me batizado nas águas. Eu tinha um namorado, minha gente. Sim, esse meu namorado, ele é o pai das minhas duas filhas. Eu estou falando nele aqui com a autorização dele, tá bom, minha gente? E ele é o pai, né, das minhas duas filhas. E nós namorávamos antes da minha conversão. Nós já namorávamos. Ele foi um amigo meu de infância, uma amizade que se tornou namoro. Eu conhecia ele desde a sexta série. Nós começamos a namorar. Eu estava no primeiro ano do ensino médio. E nós, minha gente, fornicávamos. Sim, gente. Nós fornicávamos antes de eu me converter. E depois também, minha gente. Mas eu não sabia, gente, o que era isso. Eu não sabia o que era fornicação. E o Senhor, ele falou comigo, como eu falei pra vocês no vídeo anterior. Quando eu ganhei a minha primeira Bíblia, o Senhor começou a falar comigo através da palavra. E o Senhor começou a me ensinar muitas coisas que eu não tive a oportunidade de saber antes. E o próprio Deus, ele me ensinou através da palavra. E o Senhor falou comigo através de 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 12. Eu não vou ler aqui, para o vídeo não ficar longo, mas eu convido você a ler, para que você saiba do que eu estou falando melhor, tá bom? O Senhor falou comigo através dessa palavra. E como eu não entendia muito bem, eu fui procurar, né, o significado das palavras, de tudo, na internet, para eu entender o que o Senhor estava querendo me dizer. Mas mesmo assim, eu levei esse capítulo para o meu professor do discipulado e ele me explicou. E foi onde eu confessei para ele este pecado, gente, que eu estava cometendo. Porque, minha gente, o ato sexual, ele foi feito para o casamento. Então, o ato sexual feito fora do casamento é fornicação, minha gente. Sim, é fornicação. E o Senhor estava querendo me livrar daquilo. Porque o pecado, minha gente, ele traz consequências para a nossa vida. Então, até antes de eu saber o que era a fornicação, estava tudo bem, entre aspas. Mas depois que o véu foi tirado, as escamas caíram dos meus olhos, eu já sabia aquilo que eu estava praticando. Então não tinha como mais eu dizer que eu não tinha culpa naquilo. E o Senhor, ele falou comigo várias vezes, minha gente, sobre isso. Mas eu estava em um julgo desigual. E o que é o julgo desigual, minha gente? Eu era cristã e o meu namorado, ele não era. Ele era afastado, ele é conhecedor da palavra,
Mas ele estava afastado da igreja, minha gente, e de Deus também. Então, minha gente, não ia dar certo aquele namoro, porque nós estávamos vivendo propósitos completamente diferentes. E eu sempre tive o sonho de ter a minha família, de casar, e não ia dar certo, minha gente. Aquilo não ia dar certo de jeito nenhum. O Senhor estava querendo me livrar daquele sofrimento que era ser casada com uma pessoa, conviver, né, com uma pessoa que não professava a mesma fé que eu. Mas, apesar do Senhor ter falado várias e várias vezes comigo, eu resolvi arriscar, minha gente. E quando eu terminei o meu ensino médio, eu fiz o Enem para prestar uma vaga numa faculdade que eu queria muito fazer, que era na UFRPE, na Universidade Rural de Pernambuco. E eu queria cursar História, sempre foi o desejo do meu coração. E eu consegui, minha gente. Minha gente, eu consegui a nota para tentar a vaga, mas a carne me venceu, minha gente. E quando acabou o ano letivo, eu e esse meu namorado, nós estávamos separados, que foi no período que eu me batizei. E o pastor, meu pastor, ele falou pra gente, né, que se batizou, depois do batismo, minha gente, vão vir muitas dificuldades, mas vocês precisam agora ser mais perseverantes e firmes. E aquilo, minha gente, parece que entrou no meu ouvido e saiu pelo outro. Apesar de eu estar muito ali envolvida, eu não estava vivendo uma mentira, minha gente, com Deus, mas eu estava muito envolvida ali com Deus. Mas, gente, o meu lado carnal, eu não estava preparada. E por isso é importante nós nos revestirmos das armaduras espirituais para resistir ao diabo, minha gente. E, enfim, nós voltamos a namorar logo depois que eu me batizei, um tempo depois, né? Eu aceitei reatar o namoro e, gente, esse meu namorado, ele foi morar na praia em Porto de Galinhas. E eu, né, tava lá terminando o ensino médio e tudo mais, fui atrás dele. E nós, gente, ficamos juntos esse tempo. Não quis saber de faculdade, não quis saber de nada, minha gente. De nada. Fui tão rebelde e desobediente, minha gente. Tanto a Deus quanto a meus pais, né, minha mãe, minha avó. Fui completamente rebelde e desobediente. E o Senhor, ele permitiu tudo isso, porque foi uma escolha minha gente. Mas eu quero dizer a você que está aí do outro lado dessa tela. Primeiro que se você é uma moça ou um rapaz cristão, foge, minha gente, do jugo desigual. Não vai dar certo, gente. Não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. E vai ser muito difícil, minha gente. Não vai ser fácil. Eu achava que ia ser fácil. Minha gente, eu achava que eu ia converter ele. Eu achava que eu ia santificar ele, minha gente. Vê que absurdo. Nós não temos o poder de convencer ninguém. O único que tem o poder de convencer é o Espírito Santo. Então, minha gente, foge disso. Se você está na fornicação, Deus está falando com você. Ainda há uma chance para você. Ainda há esperança de você não colher, gente, os frutos graves desse pecado. As consequências são muito graves. Enfim, minha gente, eu engravidei da minha primeira filha e foi bem conturbada, gente, a nossa vida. Porque no começo, né, até minha filha completar 10 meses, nós não tínhamos estrutura nenhuma para viver juntos. E nós ficamos na casa das nossas, né, ele da avó e eu da minha mãe, até nossa filha completar 10 meses. Foi quando a mãe dele nos ajudou a morarmos juntos. E nós fomos morar juntos, mas ainda no pecado, minha gente. Não teve casamento, Nós fomos morar juntos. E eu não estava
Aliás, nessa época eu até tava indo para a igreja, mas eu já não tava indo tanto para a igreja. Eu tinha saído da minha igreja, né? Depois, né, desse fato, eu saí da minha igreja e fiquei desviada. Fiquei só assim, indo às vezes para uma igreja que era próximo também. Mas nada de orar, não orava, não falava com Deus nem nada. E a gente foi morar junto e tudo mais, e foi muito difícil, minha gente, a nossa vida, né? Nós colhemos as consequências do pecado, minha gente. Do mesmo jeito que a obediência traz consequências boas para nossa vida, a desobediência e o pecado, ele traz consequências para nossa vida. Eu não estou dizendo que a gente só teve coisas ruins na nossa vida, mas que foi difícil, foi muito difícil. Nós poderíamos ter evitado todo o sofrimento, né? Principalmente eu. Poderia ter evitado um sofrimento na minha vida por causa da desobediência, se eu tivesse obedecido a Deus. Enfim, gente. Depois nós tivemos a nossa segunda filha e foi quando eu me voltei para Jesus. A minha sogra, né? Ela já é falecida. Ela me levou para a igreja, minha gente. E uma igreja que eu sou apaixonada. E eu aprendi muito nessa igreja e eu voltei a frequentar a igreja e foi maravilhoso para mim. E o Senhor começou a trabalhar novamente na minha vida. O Senhor me deu uma nova chance de recomeçar a minha vida. Eu já estava com minhas duas filhinhas, eu estava amigada, mas as consequências do pecado na nossa vida foram graves, muito graves. Então, minha gente, que esse vídeo ele sirva de alerta para você, jovem, rapaz, moça, que está no pecado ou que não está. E é bom que você não esteja mesmo. Obedeça ao Senhor, cumpra a vontade de Deus e o Senhor, ele vai te honrar. E você não vai passar por tudo o que eu passei. Eu não vou entrar em detalhes, minha gente, porque senão ia ser um vídeo muito longo. Mas eu estou falando aqui para vocês e testemunhando que eu sofri as consequências do pecado e da desobediência. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma nova chance a partir de hoje de você recomeçar na presença dele. E se você está firme em Deus, continue assim, porque a obediência traz sim consequências muito boas para nós, traz bênçãos para nós. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Clica aí em gostei.